Então nós vamos agora para o nosso texto. Eu quero e espero tentar ler aqui vários textos bíblicos e hoje talvez eu vou tentar me utilizar muito das Escrituras. Então, não estou assim tão preocupado em ter uma bela performance aqui, mas a minha proposta é fazer com que as Escrituras alcancem o teu coração e que nós possamos ser responsivos agora com aquilo que estamos ouvindo e recebendo da parte do Senhor, porque é muito importante nesse tempo, ok? Então eu quero convidá-los já a abrir as Escrituras, se você tiver facilidade aí na sua casa, junto comigo. Nós vamos estar discorrendo agora já por uma construção. Eu gostaria só de relembrar que nós estamos falando aqui das perplexidades das guerras. E nós falamos, acho que domingo retrasado, sobre a luta contra o outro. Falamos sobre as guerras contra nós mesmos, semana passada. E hoje nós vamos estar falando sobre estar em guerra com Deus. E isso para mim é muito sério. E eu quero chamar a sua atenção e eu quero que o Espírito Santo de Deus nos conduza da melhor forma possível. Não estamos aqui para falar de nós mesmos. Não estamos aqui para contar historinha. Nós não estamos aqui para trazer nenhuma novidade. Nós estamos aqui para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Então, eu convoco toda a comunidade que está aconchegante aí na sua casa, abrir as Escrituras em Tiago, o capítulo 4, a partir do versículo 4, nós vamos ler desta vez até o versículo 10. E eu também quero aproveitar para trazer um recado. Nós estamos estudando, e se conseguirmos durante essa semana, provavelmente nós vamos tentar fazer com que os cultos online passem 2 horários. Nós vamos tentar fazer com que nós tenhamos o culto online aos domingos, na parte da manhã, a partir das 10 da manhã. E depois teremos logo mais, no domingo mesmo, às 19 horas, como nós já estamos acostumados. Tá bom? Vai ser muito importante essa dinâmica para nós também entendermos o funcionamento, porque a nossa proposta é que toda a família esteja reunida, participando juntos da adoração, como se fosse realmente um culto. Então você, sacerdote da casa, precisa trazer sua família e precisa ser bem posicionado, porque parece simples, mas é difícil. Tá? Eu falo a partir de mim mesmo. Porque a gente sempre está ocupado com alguma coisa e nós temos dificuldade de, gastar um tempo e ficar diante da televisão nesse sentido. Não temos dificuldade de ficar diante da televisão para qualquer outra coisa, mas para ouvir a palavra parece que sempre é um pouco mais difícil, tá? Pense nisso. Então, vamos tentar assumir essa responsabilidade. Eu sei que algumas esposas desejam muito que os homens façam isso, e aí ela se posiciona em fazer, mas parece que as coisas não vão tão bem. Por quê? Porque existe uma forma, existe um alinhamento. Lembra? Deus o cabeça do Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Então assim haverá ordem, e se há ordem, haverá paz, haverá justiça de Deus, ok? Então eu convoco vocês a terem esse olhar. Então nós vamos ler bastante as Escrituras provavelmente, eu quero ficar bem à vontade, tá bom? Nós temos as nossas câmeras aqui, os nossos irmãos são muito bons naquilo que eles fazem, né? Nós temos que ser grato a Deus por eles, porque se não fosse eles, que seria de nós? Desde aqueles que estão atuando na gravação, que estão na linha de frente com a mídia, com a câmera, enfim, existe uma produção, para que essa mensagem chegue até você. Então eles são dedicados, vocês não têm noção, mas praticamente eles chegam aqui, nós fazemos a gravação toda terça-feira, a partir das 19 horas, mas quando é 5 horas da tarde, eles já estão chegando aqui, arrumando tudo, se posicionando. Então nós precisamos de alguma forma honrá-los também. E quando termina na terça-feira, não acabou, o trabalho começa, eles precisam ir para casa e se dedicarem em produzir, em consertar e ajustar todas as coisas para que no domingo
chega até você essa mensagem. Então perceba que tem trabalho, existe um corpo orgânico trabalhando, tá? Tem os nossos tangedores, os músicos, todos estão trabalhando de alguma forma também para que o evangelho chegue até o seu lar. Vamos ser gratos e eu peço, por favor, orem por eles. Mesmo que você não sabe quem é, quem está fazendo, só ore por esses irmãos. Eu julgo ser muito importante e eles são preciosos para nós nesse tempo. Então vamos lá, diz assim, o texto que ora referimos, de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 4 ao 10. Gente infiel, olha isso. Em algumas versões, se você ler, vai estar adúlteros e adúlteras. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Eu gosto, já disse e repito, Tiago sempre faz perguntas e, por vezes, ele mesmo responde. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. Meu Deus, Tiago está chamando a nossa atenção. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem ou resistem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Uau! Na realidade, eu parti desse texto lendo. Provavelmente eu não vou conseguir concluir toda a mensagem ainda. Talvez, quem sabe, na próxima semana nós conseguimos fechar aqui sobre essa seleção de mensagens que nós estamos construindo sobre a perplexidade das guerras, ok? Mas eu já fiz a leitura, então talvez semana que vem eu volto em alguns versículos e nós vamos reler novamente, porque nunca é demais ler a palavra de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque hoje nós vamos falar desse assunto e nós vamos discorrer e talvez vou ler as Escrituras mais vezes aqui e não me preocupei em deixar aqui a leitura, porque facilita, porém hoje talvez nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo e eu vou ter que ser muito hábil aqui com as Escrituras para abrir, porque alguns textos são muito importantes e eu não quero desprezar. Então eu quero fazer essa construção, porque eu quero que você seja aí, sabe, muito tocado e que você sinta muito temor e até mesmo confrontado por tudo que as Escrituras estão dizendo. Então, a raiz de toda a guerra, na realidade, é uma rebelião contra Deus. Guarde isso, porque isso é muito importante nós atentarmos, porque está falando de uma raiz. Raiz, nós sabemos, são coisas profundas. Raiz não é algo que você vê na parte superficial, muito raro, porque raiz está falando de coisas que de alguma forma estão escondidas, porque isso aponta para dentro de nós, e isso fala de uma guerra, e essa guerra é uma rebelião contra Deus. Por favor, preste atenção, nem sempre as pessoas acham que estão se rebelando contra Deus, porque elas tornam seu estilo de vida o seu próprio Deus, e confundem, achando que estão servindo a Deus, quando na realidade estão servindo a si mesmas. Isso me choca. Então nós precisamos estar atentos, porque isso fala de rebelião.
quando nós olhamos para a queda, nós vamos ver, é justamente isso que está acontecendo. Adão e Eva se rebelou contra Deus. E por favor, nós não devemos nos sentir muito importante, porque a palavra diz que todos pecaram e de alguma forma fomos destituídos da glória de Deus. Então, nós só podemos retornar para essa realidade ou voltarmos para a semelhança de quem Deus é, que aponta para essa glória a partir do seu próprio Filho. Então é muito importante nós atentarmos para essa realidade. Mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? Eu coloquei essa pergunta de forma bem intencional. Por quê? Porque é uma forma de fazer com que você pense. E essa é a minha proposta nesse domingo. Seja na parte da manhã, que nós estamos querendo partir para essa proposta, ou seja na parte da noite. Não importa para qual ouvinte, de qual horário eu esteja falando agora, mas a minha proposta é esta, que você pense. Então, como um crente pode estar? É uma pergunta, em guerra contra Deus. Lembra que eu iniciei dizendo que nem sempre você pode pensar ou imaginar que você está em guerra contra Deus, pelo fato de você pensar que é crente. Agora, se nós olharmos para o Adão perfeito no Éden, que ainda não havia pecado, se ele foi capaz de rebelar contra Deus, imagina nós, a partir da queda. Então, é algo para se pensar. Então, cultivando, a resposta talvez seria cultivando a amizade com os inimigos de Deus. E aí nós vamos começar a construir a partir dessa realidade, para nós termos entendimento. E sabe o que eu gosto? É porque nós não precisamos ficar pensando. Porque só pensar por nós mesmos, nós corremos um grande risco. Mas nós precisamos ter um olhar, uma cosmovisão bíblica, e alinhar a nossa vida a partir desta realidade. E não apenas de uma ideologia, ou de um achismo. Isso não tem base, achismo não tem fundamento, ok? Nós não podemos mais, eu acho, não. Eu preciso ter um olhar de uma cosmovisão bíblica que me dá base, que me dá fundamento. E aí acabou. Não tem como nós voltarmos atrás. Por quê? As Escrituras vai dizer o seguinte: nada pode contra a verdade a não ser a própria verdade. Uau! Amém? Então Tiago fala de 3 inimigos com quem não podemos ter amizade se desejamos viver em paz com Deus. Uau! Isso é um fato que nós precisamos nos atentar. Então Tiago aqui tem nos dado a oportunidade de ter um olhar a partir das Escrituras. E ter um olhar a partir de nós vivermos em paz com Deus. E sabe que é interessante? Que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que nós não podemos mais nos conformar com este século. Antes, ele vai dizer que nós possamos ser transformados na renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar. Olha isso, tudo que é bom, tudo que é agradável e tudo que é perfeito. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então ele vai fazer aqui, ou vai nos dar aqui, 3 inimigos que nós precisamos nos atentar. Primeiro ele vai falar sobre o mundo, depois ele vai falar sobre a carne e depois ele vai falar sobre o diabo. Percebe? Então ele está nos dando aqui alguns inimigos da qual nós precisamos nos atentar. Primeiro, ele vai começar a falar sobre o mundo e nós vamos discorrer agora um pouquinho sobre isso. Logo ele vai falar sobre a carne e também nós vamos explicar essa questão da carne. E logo ele vai falar do diabo. Então, atente muito para isso, ok? Então Tiago fala de tentações, no primeiro momento, que estão fora de nós.
o mundo e o diabo. Eu espero que realmente o diabo esteja fora de nós. Eu também espero que o mundo também esteja fora de nós. Porque às vezes a ideia que dá é que o diabo está dentro de alguém. E que a ideia que dá é que o mundo também está dentro de alguém. Porém, existe um outro inimigo, que é a carne. E essa aqui, Tiago está falando que são como tentações que na realidade estão dentro de nós. E por favor, isso nós já construímos. Nós já falamos e já ensinamos, falando sobre as paixões carnais que está dentro de nós. E domingo passado nós discorremos muito bem e foi uma palavra muito cirúrgica para nós. Domingo passado, e eu julgo ela muito importante, e você pode até voltar a ouvir novamente, que eu julgo importante. Então, nós vamos iniciar falando dessa primeira guerra, que Tiago vai apresentar, que tem a ver de uma guerra fora de nós, que aponta para o mundo, ok? E nós vamos perceber que mundo aqui não é essa ideologia que nós temos de mundo, né, pensando em coisas que estão em nossa volta, é muito mais sério. Eu poderia falar aqui, mas eu vou construindo com vocês a partir das leituras e dos textos, ok? Então, deixa eu ver aqui se eu vou ler isso. Eu esqueci de anotar aqui, infelizmente, mas esse aqui eu consegui anotar. Se eu não me engano, deve ser em 1 João. Eu não lembro o capítulo agora, mas depois eu posso tentar ver aqui rapidamente. E até se tiver algum irmão que está com a Bíblia aqui, que estão participando, se conseguir achar aí onde fica, pode passar para mim, não tem problema. A gente quebra o protocolo aqui, só para eu passar a informação, porque eu estava ali, eu coloquei o texto, mas esqueci de anotar o endereço. Então eu vou ler aqui, se alguém conseguir encontrar. Eu sei que é 1 João, ok? Agora eu não lembro se é capítulo 1, capítulo 2, eu não lembro, mas os meus irmãos aqui vai ter aqueles que vão me ajudar. Diz assim o texto, ó: não amem o mundo. Uau, nós estamos falando dessa guerra contra o mundo, que Tiago, na realidade, eu vou repetir aqui para que fique bem claro. Tiago vai citar 3 inimigos que nós não podemos ter amizade. Então, qual é o primeiro inimigo que nós não podemos ter amizade? O mundo. E olha o que 1 João, aí eles vão ver o capítulo e os versículos para mim, eu vou passar para vocês. Olha o que ele vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Meu Deus, isso é sério. O Pai, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Uau! Conseguiram encontrar aí? Ó, 1 João, é isso mesmo. 2, versículo 15 em diante, eu acho que vai até o versículo 17 ou 18, tá bom? Abram lá e leiam esse texto, é muito importante, porque nós estamos falando de um inimigo. Tiago está apresentando para nós 3, o primeiro é o mundo. Então, esse é um tipo de relacionamento que nós não devemos ter, amizade com o mundo. E olha o que o texto de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, agora nós temos endereço, vai dizer: não amem o mundo. Olhando assim, nós poderíamos dizer: eu não amo o mundo. Será? Será que não amamos? Então nós precisamos aprofundar um pouquinho para nós compreendermos. Preste atenção, o mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios, filosofias, vivendo a parte de Deus. Eu gostaria de dizer que esse mundo é aquele mundo que Adão, de alguma forma, criou a partir da queda. Um mundo fora de Deus. E é esse mundo, conhecido como presente século, que os homens
amam. Só que as Escrituras vai nos trazer essa proposta de que quem ama o mundo acabou de ter inimizade contra Deus. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava orando agora, sobre esse termo. Inimizade contra Deus. Pare para pensar. Pare para pensar agora o que seria ser inimigos de Deus. Então, eu vou falar aqui, não vou entrar, que não é a proposta, mas escatologicamente, a importância de nós termos uma escatologia bíblica e correta do que vai acontecer nos fins dos tempos. Por quê? Porque isso vai padronizar o meu estilo de vida a partir de agora, de como eu vou viver, de quais serão os meus hábitos. Porque se eu tenho inimizade com Deus, nós não podemos esquecer que nos fins dos tempos, Deus vai matar os seus inimigos. Então, se você acha que ter inimizade com Deus agora está tranquilo, ok, tudo bem, mas você vai ter que suportar a ira de Deus. Sabe o que as Escrituras dizem? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Você sabe o que é braço forte do Senhor? Se você lê Isaías, se você lê os profetas, você vai ver que o braço forte do Senhor, sabe o que significa? Jesus! Para a salvação do homem, Ele desnudou o seu braço, para salvar o homem. Então, braço forte, quando você encontrar nas Escrituras, está falando do próprio Cristo. Então, ter inimizade contra Deus é perigoso. Então, por favor, se você tem inimizade contra Deus, acerte a tua vida o mais rápido possível. Não dá para ser inimigo de Deus, não dá. Eu sinto muito temor aqui e eu poderia gastar horas e eu estou muito empolgado, eu poderia falar coisas agora e não parar, mas eu não quero perder a centralidade da construção que estamos fazendo. Mas por favor, você pode ir mais profundo do que eu estou falando com você agora. Pense, por favor, pare agora e pense, será que eu sou amigo de Deus? E você vai ver que ser amigo de Deus também tem um preço caríssimo. Vocês lembram quem Deus chamou de amigo na Bíblia? Se você lê Isaías capítulo 41, se eu não me engano, a partir do versículo 9, ele vai falar, elegi Jacó e escolhi Israel, semente de Abraão, meu amigo. Deus chamou Abraão de seu amigo. Legal! Quem não quer ser chamado de amigo de Deus? Porém, Abraão é o cara que sacrificou seu filho quando Deus o pediu. Então, ser amigo de Deus também custa. Mas eu prefiro ser amigo dele custando do que ser inimigo dele e depois custar toda uma eternidade sem ele. Choca você? Te confronta aí onde você está? Isso é bom. Isso é bom. Amém? Então o mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios, filosofias, vivendo a parte de Deus. Guarde isso, tá? Então quando nós falamos de mundo aqui, você tem que ter muito cuidado, porque você vai falar, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não, não, não. Deus não amou o mundo. Deus amou a criação. Deus amou o cosmo. Deus amou aquilo que Ele fez. E o que Ele fez, Ele disse, é bom. Ele não amou o mundo. Quem ama o mundo são os homens. Por quê? Porque Deus criou a criação e não o mundo. O mundo somos nós que criamos. Por isso amamos. Só que se amamos o mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Uau! Meu Deus do céu! Esse sistema que rege o mundo é anti-Deus.
Os nossos universitários deveriam saber melhor sobre isso. Vai fazer uma faculdade, o que você vai ver? Arrancaram as escrituras. Tiraram a religião. No caso, a religião boa, ok? Não é a religiosidade, a religião. A fé. O homem que teme o Senhor. Se o mundo valoriza a riqueza, começamos de alguma forma a fazer o quê? Valorizar a riqueza também. Percebe? Nós estamos falando de um padrão de mentalidade. O mundo dita como devemos nos vestir. O mundo dita qual é a moda. O mundo dita como deve ser a nossa performance. E todas as vezes que eu tento adquirir essa realidade ou esse estilo de vida, sem eu perceber, eu estou tornando inimigo de Deus. Isso é sério. E aí as pessoas ficam preocupadas quando lê o Apocalipse e fala, o número 666. Meu irmão, nós já aprendemos, fala sobre isso. Você não tem que temer o 666, porque isso é só um número. Você tem que temer aquilo que você está amando. Porque isso fala de um estilo de vida que vai padronizar uma movimentação de como você vai viver. E talvez você esteja desejando o que Deus nunca desejou para você. Tem alguém aí? Que bom. Se o mundo valoriza o prestígio, meu Deus, isso é sério. Como começamos de alguma forma a valorizar o prestígio também, aqui é sério. Eu queria chamar a sua atenção. Porque prestígio aqui está falando de uma posição, de um lugar. Sabe, tipo, de alguém que precisa ser aceito. Então a plataforma é um lugar maravilhoso. Um microfone na mão, meu Deus. Ser uma autoridade na nação, no estado, na cidade, uau! As pessoas querem isso, poder. Às vezes não é nem tanto dinheiro, preciso ter poder. Isso fala de prestígio. E quando eu cheguei nessa parte, aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu julgo ser importante, eu fiquei pensando, de alguma forma o Senhor está nos levando para um novo formato, para uma nova realidade de culto. E nós sabemos que de alguma forma a mídia agora está ganhando muita atenção. Por quê? Pessoas que não estavam preparadas estão sofrendo um pouco mais, mas aqueles que de alguma forma já estavam familiarizados com esse estilo, aproveitando a mídia, tudo bem. Mas o perigo é que agora nós vamos ampliando, outras pessoas estão nos vendo, agora as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão conhecendo, e você sabe que isso traz prestígio, mas o Senhor quer nos alertar, nós precisamos tomar muito cuidado, porque prestígio também pode fazer com que nós nos tornemos ídolos. E por favor, nós podemos sim usar as ferramentas que Deus está nos dando, mas nós não podemos fazer dessas ferramentas algo que venha promover nós mesmos. Nós não estamos aqui para promover a nós mesmos, nós estamos aqui para continuar promovendo aquele que foi morto, mas agora vive. Não é sobre a minha performance, não é sobre uma bela mensagem, não é sobre como nós estamos falando bonito, não é essa a proposta, e a minha oração aqui hoje foi essa: Senhor, que eu me esconda e que você apareça, que você venha e que você reflita a tua glória agora dentro das casas, dentro das famílias, e que nós sentimos um santo temor por causa da tua palavra. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir.
Não é sobre performance humana, é sobre a performance de Deus. Tudo bem? Eu estou bem. Temos a tendência de assimilar esses valores do mundo. É muito fácil. Por quê, irmãos? Porque de alguma forma nós criamos esse mundo. E lembra, criar esse mundo fala de um pensamento. E por favor, nós estamos falando de guerras. Lembra a perplexidade das guerras? Por favor. As escrituras em Efésios, capítulo 6, vai dizer que as nossas guerras, ou a nossa luta, não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas, não é contra a criação, mas é contra principados e potestade da maldade. E como que nós vamos fazer com que elas sejam manifestas de alguma forma? Quando nós estabelecemos, infelizmente, este tipo de pensamento, ou esse estilo de vida, então nós vamos internizar o mundo espiritual a partir dessa realidade. Por isso nós precisamos ser transformados aqui, ó. Um novo estilo de vida, ter uma cosmovisão bíblica, ter uma cosmovisão a partir do que Deus está fazendo e do que Deus está falando. Por isso Paulo em Efésios vai orar dizendo: eu oro para que os olhos deles se abram, ilumine os olhos deles para que eles vejam. Eu poderia entrar aqui trazendo muita coisa, poderia falar de Eliseu, quando ele ora para o moço, que os olhos do moço fossem abertos, porque está vindo um exército contra Eliseu, e o jovem, provavelmente Geazi, está apavorado. Então Eliseu, tranquilo, dobra o seu joelho na cama e Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A oração de Eliseu é a oração de Paulo para a igreja de hoje. Então, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: não amem o mundo. Amar o mundo é seguir aquilo que vem do mundo. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Pois você pode ler isso em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19. Queridos, se você ama o mundo, guarda isso, por favor. Vou repetir. Se você ama o mundo, por favor, já expliquei o que é mundo, ok? Provavelmente você não ama a Deus. E fim de papo, por favor, não tente se justificar. Você não consegue. E eu quero aqui abrir as escrituras agora. Vou tentar ser hábil aqui. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Por favor, vamos ver em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Você tem tempo de correr, pegar a sua Bíblia. A partir do versículo 5 e versículo 8, olha o que diz. Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Romanos 8, 5, 8. Romanos 8, versículo 5 até o versículo 8, ok? Diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que é carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, lembra? Olha agora, você vai começar a entender. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha agora. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Uau!
Está na Bíblia, está nas Escrituras, é só nós lermos. Olha isso, os maus desejos da natureza humana, nós podemos ver isso também. Mas antes de nós entrarmos aqui em Romanos capítulo 13, sobre amar o mundo e quem ama o mundo não ama Deus, nós lemos Romanos 8, 5 e 8, mas Tiago 4, 4, que é o texto base que nós iniciamos a leitura, lembra? Ele vai dizer o quê? Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que aqueles que têm amizade com o mundo acabou de ser inimigo de Deus. Tiago está falando. Então eu trouxe um pouquinho esse entendimento para você pensar, lembra? Pense um pouco o que é ter inimizade contra Deus. Não dá. Isso já deve ser a mensagem, a chave dessa mensagem nesse domingo para nós. Pense. O que eu estou desejando mais? E o que estou deixando de desejar menos? Isso é sério. Ok? Então, os maus desejos da natureza humana, vamos ver Romanos 13, versículo 14. Diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem meditando como satisfazer os desejos da carne. É poderoso isso. Olha o que Paulo está dizendo aos romanos. Ele está dizendo, ao contrário, vocês devem se revestir do Senhor Jesus Cristo. Mas também não fiquem premeditando, pensando como satisfazer os desejos da carne. Cara, isso é muito sério. Olha Gálatas 5,16. Eu quero gastar tempo aqui um pouquinho com as escrituras, que eu julgo que elas falam por si mesmas. Olha Gálatas 5, versículo 16. Olha o que vai dizer. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então como que eu vou, de alguma forma, ficar premeditando na carne, mas de repente eu não quero ceder ao desejo da carne? O que eu devo fazer? Poxa vida, próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele vai nos dar a resposta. Então pare e pense a respeito disso. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como nós vamos vencer os desejos da carne? Vivendo no Espírito. Amém. Vamos ver Efésios 2:3. Olha isso, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: anteriormente, todos nós, anteriormente, passado, todos nós, todos quem? Nós. Também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Percebe, queridos? Desejos da carne está falando de um pensamento que padroniza um comportamento. E semana passada, lembra? Eu falei muito sobre comportamento e boas ações. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. O que significa isso? Ser amigo do mundo é ser inimigos de Deus. E os inimigos de Deus vão ter o que da parte de Deus? A ira. Sabe o que as Escrituras diz? Dura coisa é cair na mão de Deus. O Senhor vai dizer em Amós, porque Ele trouxe um julgamento por 5 vezes. Amós capítulo 4, lê lá para você ver. Se você quer uma ferramenta para pensar sobre isso, lê Amós capítulo 4, a partir do versículo 1. E você vai perceber que o Senhor vai fazer, ou vai trazer juízos sobre a terra, sobre o seu povo.
E por 5 vezes, o próprio Deus vai dizer: porque eu fiz isso, você não se arrependeu. Porque eu fiz isso, você não se arrependeu. Porque eu fiz isso, vocês não se arrependeram. Porque eu trouxe uma pandemia, vocês não se arrependeram. Porque eu trouxe chuva de pedra, vocês não se arrependeram. Aí Deus vai tratando no capítulo 4, no versículo 12, sabe o que Deus vai dizer? Porque isso te farei, e porque isso te farei, ó Israel, ó o que ele vai dizer: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês acabaram de se tornar meus inimigos. Vocês se rebelaram contra mim. Então, sobre vocês vão vir a minha ira. Isso é uma mensagem escatológica. Essa é uma mensagem que nós devemos pensar. Nós não estamos brincando. Não. Deus não está brincando. A palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca dele não voltará para ele vazia, mas antes a sua palavra vai cumprir a sua missão. Pare e pense sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, olha isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Estou dando esses endereços, se vocês conseguirem anotar aí, ótimo, leiam depois. Diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, meu Deus, olha isso, nós estamos aqui de passagem nesse mundo. E quando eu falo passagem nesse mundo, não é que depois nós vamos para o céu, eu já expliquei sobre isso. Estamos de passagem por esse mundo, por esse sistema, ok? Porque não fazemos parte dele. Jesus mesmo vai dizer isso: eu não sou desse mundo. Vamos lá, continuando a leitura. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha isso. Terceira coisa que aponta para nós: se você ama o mundo, não ama Deus. Os maus desejos da natureza humana, nós estabelecemos alguns textos bíblicos, e agora nós não podemos esquecer de uma coisa: o mundo passa. Lembra o que diz as Escrituras? Passarão os céus e a terra, porém, não as minhas palavras. Meu Deus, o Senhor vai cumprir tudo o que Ele disse. Olha 1 Coríntios agora, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Diz assim: os que usam as coisas do mundo como se não a usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Muito poderoso. Vocês viram o que eu falei aqui, que nós precisamos aprender a usar as ferramentas que nós temos? Por exemplo, hoje nós estamos nos utilizando da mídia, ok? Maravilha, é muito bom, você está conseguindo me ouvir aí na tua casa. Porém, nós não devemos nos apegar a isso, porque isso também é do mundo. E olha o que Paulo está dizendo. Eu estou usando isso aqui, a mídia, eu estou usando a câmera, o microfone, porque às vezes nós colocamos mais força nessas coisas. Nós amamos isso aqui mais do que Deus. E se eu amar, por favor, pensem, se eu amar mais o microfone do que Deus, eu sou inimigo dele. Se eu amar mais o meu instrumento, eu estou dizendo que eu sou inimigo de Deus. Se eu amar mais as coisas do que Deus, eu sou inimigo de Deus. Tudo bem? Estamos ok? E olha o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 31. Sejam pacientes comigo. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Uau! Isso é muito precioso. E olha o que ele vai dizer: porque a forma presente deste mundo
está passando. Uau! Uau! Até o nosso estilo de vida, ou a nossa natureza antiga passou. Lembra que as escrituras dizem? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está falando de um novo estilo de vida, ele está falando de um novo tipo de gente. Já não sou eu, mas quem vive, agora Cristo vive em mim. Uau! Muito bom. Então, queridos, um crente pode tornar-se inimigo de Deus gradativamente. Guarde isso. Um cristão não é ímpio. Um cristão pode se tornar inimigo de Deus gradativamente. Sabe qual é o perigo de ser gradativamente? Que você não percebe. Você vai tendo um estilo de vida que você passa a ser enganado a tal ponto que você não percebe mais. Sabe o que é o perigo disso? Talvez nós vamos entrar mais para frente. É que o príncipe deste século, e príncipe aqui não é Jesus, é o diabo. Sabe o que ele faz? Mas ele faz a partir do amor que você tem pelo mundo, ok? A Bíblia diz que ele vai cegar o entendimento das pessoas. Que entendimento? Sobre a verdade. Porque ele é o pai da mentira desde o início. Qual é a proposta dele? Fazer você viver no engano. O que ele está fazendo? Tapando a sua mente, tapando os teus olhos para que você não veja a partir da realidade de Deus. Porque você amou tanto este presente século, você amou tanto este mundo, que tornou o inimigo de Deus. Porém agora o inimigo aproveitou essa realidade porque você abriu a porta para ele e ele cegou o seu entendimento. Sabe o que significa? Você deixou de conhecer Deus, mas você fez de você mesmo ou do mundo o seu próprio Deus. E aí você conquista as coisas na força do braço e diz que é Deus, só para dizer que é religioso, só para dizer que é cristão. Não dá, porque nos últimos dias, quando você se apresentar diante dele, ele vai dizer, ou melhor, você vai dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, vocês até têm a chave, você até fala, esse é o segredo, porque eu sou o Senhor. Mas sabe qual é o problema? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que o seu coração queime agora, que o seu coração queime. Aqueles que estão aqui nesse exato momento, não por áudio, por vídeo, mas que me ouvem, que os nossos corações queimem, porque eu não quero ouvir isso naquele dia, eu não quero ouvir isso de Jesus, eu não quero chegar diante dele e ele olhar para mim e dizer, Fábio, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, você nunca me conheceu, agora eu também não te conheço. Conhecer aqui está falando de um nível mais profundo de intimidade, ok? Se você não aprender a renunciar agora, vai ser tarde. Porque essas coisinhas que você gosta, vai passar. Estão aí ainda? Ou já estão dormindo? Primeiro, lembra que eu disse? Um crente pode tornar-se inimigo de Deus gradativamente. Fala isso aí para o seu irmão. Fala para alguém que está aí. Fala para alguém da tua família isso. Diga isso. Eu posso me tornar inimigo de Deus gradativamente. Fale isso. Primeiro, vou passar o caminho aqui.
sendo amigo do mundo. Isso nós já vimos, Tiago 4,4. Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Meu irmão, pense um pouquinho. Vamos voltar para o início. Eva habitava num lugar perfeito, uma mulher perfeita. Porém, o pai da mentira, na forma de uma serpente, faz o quê? Envolve ela, seduz ela, faz ela ter um olhar para aquilo que ela não poderia ter. Uau! Pense! E aí, a serpente vai usar as ferramentas para seduzi-la. E não pense que aquele diabo morreu. Não morreu. Ele continua fazendo a sua obra. Qual tem sido a nossa escolha? Então, é muito forte nós pensarmos isso. Segundo, nós sermos contaminados por esse mundo. Sabe o que é ser contaminado? Seduzido. Sabe qual é o perigo disso? Amei o mundo, agora sou seduzido pelo mundo. Sabe o que eu acho forte nas Escrituras? Se você fizer uma análise em Salmos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, sabe o que as Escrituras dizem? Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não anda, está falando de um processo, o cara que está num processo de caminhar. Segundo, conselho de quem? Dos ímpios. Porém, ele vai dizer, também não se detém, isso é, não para. Aonde? Com os pecadores. Mas aí ele vai continuar dizendo, e nem se assenta. Meu Deus, esse é um nível terrível. Primeiro eu estou em movimento, estou no processo de caminhar, mas eu estou ouvindo conselhos de que eu não deveria ouvir. Logo agora eu parei na roda dos pecadores, porém agora eu já me assentei. Mas já não é nem mais com o ímpio, e já nem é mais com pecadores. Agora na roda dos escarnecedores. Meu Deus, você sabe que escarnecedores não é ímpio, não é pecador. Escarnecedor são crentes, ou melhor, se dizem ser, mas que escarnecem. Do que, pastor? Da verdade de Deus. Você acha que isso é brincadeira? Ah, Jesus, cuida de nós. Então, segundo, sendo contaminado pelo mundo. Nós estamos falando de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Anota aí, que eu não vou ler, porque não tenho tempo, nosso tempo está correndo aqui. Terceiro, amando o mundo. Irmãos, amando o mundo aqui, nós já lemos em 1 João, lembra? Capítulo 2, a partir do 15 e 17, então não vou ler. Mas nós já falamos aqui, discutimos bastante sobre isso, não vou gastar tempo. Quarto, conformando-se com esse mundo. Percebe? Olha a realidade disso. E nós já falamos aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 2, também não vou entrar em detalhe, você pode ler depois. Mas Paulo está dizendo, você não pode se conformar mais com este presente século. Antes você deve ser transformado. Opa, metanoia, arrependimento, velha natureza. Uau! Por que agora então eu vou ter um novo estilo de vida? Sim! E o que vai acontecer? Tudo! Você vai descobrir a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Seja bem-vindo ao clube de Deus. Você vai ser amigo dele. Sabe o que é ser amigo dele? É olhar para a obra do seu filho na cruz do Calvário, que nos reconciliou de volta para Deus. Meu irmão, reconciliação está falando, além de estarmos em paz em Deus, também estar em paz com Deus, porque inimizade contra Deus é não termos paz com Ele. Isso é sério.
Poderia entrar aqui, porque isso é profundo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Só quero que você pense, ok? Então, a amizade com o mundo é uma espécie, preste atenção, a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Você sabe o que é adultério espiritual? É uma pessoa infiel com aliança. E não é mais a aliança de Abraão, não é mais a aliança mosaica, não é mais a aliança davídica, mas é ser infiel à aliança do seu filho. Com todo respeito, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O fato de você não conhecer Deus, porque isso fala, você se relacionou tanto com o mundo, ficou tão amiguinho do mundo, que você deixou de conhecer quem Deus é. Então, por não conhecer, você não sabe como Ele vai vir. Você acha que Ele vai vir como um fantasminha no céu, invisível, e salvar um povinho para morar com Ele no céu. Você não sabe de nada, inocente. Nós precisamos estar preparados e, por favor, o juízo de Deus vai começar pela casa dele. Vocês estão me vendo aí? Isso é uma forma de chamar a sua atenção, porque a mensagem é séria. Não estamos fazendo campanha, irmão. Não estamos atrás de dinheiro, irmão. Porque se você tem aliança, você sabe da sua responsabilidade, ok? Quem tem aliança é porque entendeu ter responsabilidade. Talvez isso futuramente é outro assunto que nós vamos entrar para construir aqui sobre aliança, porque as pessoas não sabem o que é isso, por isso estão quebrando aliança doidado. E se tem um ambiente para as pessoas quebrarem aliança, é essa pandemia. Porque não suportam se relacionar, então preferem quebrar aliança. Mas isso é um assunto para outro momento, ok? Então, preste atenção. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Cara, isso é sério. E eu vou entrar aqui, você vai entender. O crente está casado com Cristo e deve ser fiel a Ele. Ser casado com Cristo e ainda amar o mundo é adultério espiritual. Meu Deus. Vou repetir. O crente está casado com Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco em Romanos 7,4. Porém, por causa deste casamento, deve... Não estou falando que deve ser fiel a Ele. Agora, ser casado com Cristo, porém, ainda amar o mundo, isso é adultério espiritual. Sabe o que é isso? Infidelidade. Sabe o que é isso? Inimizade contra Deus. Sabe o que Jesus vai dizer? Que aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus e dos anjos. Por favor, come here, come here, come here. Lembra? Pedro negou Jesus por 3 vezes, por causa das suas paixões carnais. Ficou com medo. Não sei quem é esse homem. Todos nós fazemos isso. Não estou debochando de Pedro. Pelo contrário, tenho temor porque Pedro me ensina. Mas sabe qual é a questão? Que Jesus vai ao encontro dele. Vocês lembram? Jesus encontra com as mulheres, vai dizer só, diga aos meus discípulos. Olha agora, e a Pedro. Opa, mas Pedro não era um discípulo? Se eu digo, fala para os meus discípulos, são todos que estão envolvidos no discipulado. Mas percebe, Jesus vai dizer, diga aos meus discípulos e por favor, diga para Pedro que ele não pode faltar da reunião. Ai, ai, ai. E aí Jesus marca uma reunião no Monte da Galileia. Eu não vou entrar em detalhe. A única coisa é que quando Jesus encontra com Pedro, lembra? Na pesca, lá de João, capítulo 21. E João vai dizer, Pedro, é o mestre. Pedro se troca, se veste, vai até Jesus. E aí, o que Jesus faz? Simplesmente Jesus vai resolver a vida de Pedro. Porque senão Pedro estava perdido. Pedro teria que enfrentar a ira de Deus, cedo ou tarde. Então melhor é o juízo dele. É melhor ter o encontro com ele agora.
Tem alguém aí? E aí sabe o que Jesus vai falar para Pedro? Primeiro ele põe uma comidinha. Come aí, Pedro. Mesa, irmão. Mesa. Mesa é maravilhosa para resolver os conflitos. E na mesa Jesus fala: gostou do pão, Pedro? Gostou do peixinho? Você viu? Vocês nem tinham comida, mas está tudo pronto. A mesa está posta. Porém, vem cá. Come ver. Nem sei falar inglês, tá? Estou tentando aqui. Eu sei que ficou feio isso. Vocês cortam isso, tá? Porém, ele vai dizer: Pedro, olha agora, olha agora, olha agora. Tu me ama? Pedro, tu me ama? Só mais uma vez, Pedro. Porque você negou 3 vezes, ok? Então vamos começar a confessar 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Beleza, Pedro, você está pronto. Apacenta as minhas ovelhas. Uau! Uau! Não tem como trabalhar com o Senhor sendo inimigo dele. Só que posso falar, tem um monte de gente trabalhando na seara do Senhor, sem ser amigo dele de verdade. Não sei você, mas isso me traz temor. Por isso não dá para sair daqui depois que eu soltar esse microfone e sentir orgulho de mim. Não dá. Nós precisamos nos orgulhar na cruz de Cristo. Porque a mensagem é séria, a mensagem é poderosa. Não tem como, não tem mais para onde ir. Lembra? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro disse isso, e que bom. Então vamos ver aqui rapidinho. Romanos 7, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, irmãos. Tenho sido sempre pontual, mas eu preciso focar aqui, vou terminar. Romanos capítulo 7, versículo 4, olha o que diz. Assim, meus irmãos, vocês também morram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Estou falando Romanos 7,4, então vou repetir. Deixa eu achar aqui. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. O que ele está dizendo aqui? Nós morremos para a lei, para a carne, para o pecado, porque a lei, a proposta dela era o quê? Apontar o pecado. Porém agora, morto para isso, agora nós fazemos parte de outra pessoa, e Paulo vai dizer, Cristo, e deve ser fiel a Ele, ok? Olha Isaías capítulo 54, versículo 5, não vou ler tudo, tem vários textos aqui, mas eu não vou conseguir, tá bom? Estou correndo agora, porque eu quero concluir aqui até o fim. Isaías 54, versículo 5, olha o que diz, estou dando os endereços, vocês vão anotando aí. Pois o seu Criador é o seu marido. Vou repetir, o seu Criador, Deus, Ele é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aí você vai ver Jeremias 3, do versículo 1 ao 5, por favor, leia lá. Você vai ver Ezequiel capítulo 23, ele vai a tratar a respeito dos pastores. Você vai ver Oséias capítulo 1, versículo 2. Você vai ver 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. São textos poderosos que eu queria ler com vocês aqui, mas eu não vou poder, porque senão nós vamos ficar aqui e eu preciso concluir a mensagem, ok? Então vamos lá? O mundo é inimigo de Deus. E ser amigo do mundo é constituir-se inimigo de Deus. Já falamos isso por demais aqui. Não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Vou repetir. Não dá para ser amigo do mundo e depois dizer que somos amigo de Deus no mesmo tempo. Ok? Ponto final. Segundo,
Paulo vai falar aqui, eu quero relembrar vocês, nós não podemos esquecer. Tiago está falando das tentações que estão fora de nós, ok, mas aí nós vamos ver que ele vai fazer uma apresentação sobre um crente que pode tornar-se inimigo de Deus gradativamente, e ele está fazendo uma apresentação aqui, na realidade, lembra, ele está dizendo sobre os inimigos que não podem, que nós, no caso, não podemos ter amizade. Então nós já falamos a respeito do mundo, e agora vamos falar de um outro inimigo, a carne, ok? Diz assim, a carne... Primeiro, deixa eu voltar aqui, para você entender. A carne não é o corpo. Por favor, quando você ler isso nas Escrituras, não pense nesse corpo, nessa estrutura, não é isso. Então, vou repetir, a carne não é o corpo. A carne aqui, quando Paulo fala, ou quando as Escrituras estão falando sobre a carne, está falando da velha natureza. E quais são as velhas naturezas? Voltemos a Tiago capítulo 4, versículo 1. Por que há tantas guerras entre vocês? Ele vai responder, por causa das paixões carnais, velha natureza. Gálatas capítulo 5, versículos 19. Lembra? Ele vai falar das paixões carnais, imoralidade sexual, prostituição, inveja, ciúmes, isso é obra da carne. Meu Deus, foi uma escola bíblica agora, né? Estamos aprendendo. Então, o corpo não é pecaminoso, não se escandalize, calma. O corpo em si não é pecaminoso, porque foi obra de Deus, e quando ele viu, ele disse que foi bom. A única coisa que ele disse que não era bom é que o homem ficasse só. Por isso a relação, por isso precisamos aprender a se relacionar. Então, o corpo não é pecaminoso, porém podemos usar o corpo para glorificar a Deus, ou para servir o pecado. Eis aí a questão. Amém? Na conversão, nós recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Guarde isso, ela precisa ser crucificada. Por isso que no discipulado, Jesus vai dizer que nós temos que negar a nós mesmos para ser discípulo dele. Mas aí ele vai dar um outro deverzinho. Qual é? Toma a sua cruz. Ok? Por quê? Porque na realidade, na conversão nós recebemos sim uma nova natureza, porém não perdemos a velha, mas em algum momento, no processo de santificação, nós crucificamos ela. Ok? Essas duas naturezas estão em conflito. Gálatas 5,17 vai falar sobre a carne e o espírito. A Débora esses dias, querendo ensinar as crianças, ela contou uma historinha bem legal. Ela falou que existe um cachorro branco e um cachorro preto. Bem simples, tá? Escolinha bíblica para criança. Quando você está no espírito, você alimenta o cachorro branco. Quando você está na carne, com seus desejos carnais, você alimenta o cachorro preto. Aí quando eles estão fazendo alguma coisa, a gente fala: crianças, quem vocês estão alimentando agora? Eles ficam apavorados, porque eles ficam pensando, será que é o cachorro preto? Será que é o cachorro branco? Só que o cachorro preto é a carne, o cachorro branco é o espírito. E você agora pense sobre isso, ok? É isso que Tiago diz no versículo 1 que nós já lemos. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus, o foco da mensagem. Há paixões carnais que têm a tendência de nos colocar em guerra contra Deus. Olha isso, irmãos, devemos fugir dessas paixões. Vamos ver rápido, 1 Coríntios, talvez nós vamos ficar um pouquinho mais do tempo aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, eu vou correr, ok? Porque é muito importante, olha isso, por favor. Fujam da imoralidade sexual. Lembra que eu disse que isso é uma das paixões carnais? Isso é andar na carne. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Percebe? Não é o corpo que é pecaminoso, mas é as paixões carnais que estão dentro de nós. E aí a gente acaba afetando de alguma forma
o corpo, ok? Só que eu quero frisar aqui no versículo 18, de 1 Coríntios 6, 18, fujam, guarde essa palavra, fujam, fujam, isso é, corre, porque se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Não, se correr, o bicho não pega não. Se correr, vai dar certo. Amém? Estou usando aqui um adágio popular aqui. Mas isso é muito sério. Vamos ver 2 Timóteo, bem rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo, vamos rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz. Fuja, lembra que eu disse, guarde essa palavrinha? Olha ela de novo aqui. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Jovem, jovem, fogem dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Pare e pense, jovem, sobre esse texto que eu acabei de ler e perceba com quem você está andando. Você está andando com pessoas que querem o desejo da carne, ou você procura andar com pessoas que amam andar no Espírito? Talvez os que querem andar no Espírito sejam considerados quadrados, mas talvez são esses que podem te ajudar a não se perder mais do que você já está perdido. Ok? Então, preste atenção, fugir aqui não é um gesto desprezível. Você não pode descartar essa realidade, porque dá a impressão que fugir é ser covarde. Nessa questão, não. Fugir é a melhor opção. Eu vou lembrar você de um relato bíblico, porque eu gostaria de ler, mas não vou ter tempo. Então eu vou lembrar você, José do Egito fugiu da mulher de Potifar. É interessante porque a única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo. A única maneira de vencer as paixões carnais que está dentro de nós é fugindo. Só que agora eu quero parar aqui bem rápido e dizer uma coisa interessante para você. A pergunta que fica é: como fugir de mim mesmo? Vou repetir. Como fugir de mim mesmo? Por quê? Não podemos esquecer que um dia Paulo disse isso. Quem me livrará desse corpo? Mas na realidade, no original não é o corpo em si agora. Ele está falando da carne. Quem me livrará dessas paixões carnais? Mas a proposta aqui é fugir. Mas eu quero construir com você, e eu gasto tempo sim, porque eu quero de alguma forma encorajá-los a fazer vocês entender, porque às vezes a gente fica brincando com o pecado. Quem lembra de Sansão? Que é uma outra história importantíssima. Sansão não fugiu, ele ficou brincando com o pecado. Ah, se você fizer tal coisa, vou perder minha força. Ah, se você fizer isso, porque Dalila era a distração de Sansão. Esse é um problema, cuidado com as distrações. Cuidado, Davi com as distrações, em vez de estar na guerra, foi para a sua sacada, e os seus olhos cobiçou a mulher do outro. Problema, irmão. Davi teria que ter fugido, mas não conseguiu. Sansão deveria ter fugido, não conseguiu. Porém, as escrituras nos mostram um tipo de gente que foge. As escrituras nos mostram um tipo de gente que foge. José é o cara que fugiu. Vamos olhar para ele. E pensa que ele fugiu de pouca coisa, não, irmão. O cara foi vendido pelos irmãos, está em outra nação, outra realidade. Ninguém está me vendo, meu pai não está por perto, não tem ninguém me vendo aqui. O meu patrão não está em casa. E essa mulher é bonita, uau, ela é linda. E ela está dando em cima de mim. Eu não resisti, né? Foi difícil, né? Quem não cai? Quem foge. Quem não cai? Quem foge. José fugiu. A pergunta que fica é: como fugir de mim mesmo? Vou dar 3 passos rapidinho. Primeiro, reconhecendo as suas próprias fraquezas. Segundo, crucificando a sua própria vontade.
Fugir é isso, ok? Fugir não é sair correndo pela rua, não. E eu vou explicar melhor. Terceiro, permitindo-se morrer. Morrer o quê? Suas paixões carnais. Elas precisam ser crucificadas. E sabe o que é interessante? Eu coloquei aqui, fugir do lugar, fugir do ambiente. Obviamente que, na prática, se você está num determinado lugar e você está flertando com uma mulher e percebe que isso vai te levar ao pecado, é fugir mesmo, é sair dali, trocar de cadeira, trocar de mesa, trocar de restaurante, trocar de lugar mesmo. Isso é fugir, isso é prático. Mas aqui é muito mais profundo. Não é só fugir do lugar ou do ambiente, mas é abandonar a velha vida para acessar um novo estilo de vida. Ok? Estamos juntos? Então viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós. Toda vez que você vive na carne, você está entristecendo o Espírito Santo. Sabe o que é o problema? É que você vai entristecendo, a tal ponto que você vai perceber que você vai ter um estilo de vida que entristecer o Espírito Santo tornou normal. Filhão, é grave. Tinha um patrão meu, que quando nós fazíamos alguma coisa errada, ele fazia isso. Então eu estou usando esse jargão dele. Ele dizia assim, para não ficar bravo, ele dizia, filhão, filhão, é grave. E é verdade. É grave. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós. Mas nós vamos vivendo na carne a tal ponto que entristecer o Espírito Santo é normal. Qual o problema disso, pastor? Simples, você nunca alcança o arrependimento. E você nunca consegue ter sucesso na sua vida espiritual. Aí você vive, sabe aonde? Numa reprovação cíclica. Um ciclo de reprovação. Perdão meu português aqui, eu acho que eu devo ter errado, mas tudo bem, vocês estão acostumados comigo. Então, mas a realidade é essa, ok? A gente vive numa reprovação constante, porque nós não estamos entendendo isso. Por favor, pense. O Espírito Santo já não está conseguindo te convencer mais. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Simples assim. Aí você pode ver Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu acho que eu vou ler. Não tem problema, eu vou ler. Nossos irmãos resistem aí. Estamos juntos, ok? Temos uma aliança, amém? Os que estão aqui comigo, digam amém. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uau! Efésios 4:30. Leia. Amém? O Espírito de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. Lembra que nós lemos o texto de Tiago no capítulo 4, a partir do versículo 4, e aí nós fomos construindo, vai chegar um momento que ele vai falar que existe em nós um espírito violento. É essa a realidade, o Espírito que habita em nós, ele anseia por nós com muito zelo. Lembra? A Bíblia diz que nos dias de João, o reino de Deus tinha que ser tomado como a força. Essa palavra lá traz a ideia de violência. Ele não nos divide com ninguém. Que bom, que bom. O Espírito de Deus não vai nos dividir com ninguém. Estamos casados com Cristo, e o que Deus uniu não separa o homem. Amém, queridos? Tem alguém aí? Dá para ir na última aqui, Léo? Estou acabando, é a última, tá? Aí a gente deixa para a semana que vem para eu fechar, ok? Então nós vamos agora para o terceiro inimigo. Qual era o primeiro mesmo? Quem me ajuda? Quem lembra? Quem é o primeiro inimigo que nós temos que desprezar?
Ajuda aí. Quem está aqui? É claro que é com vocês, não é com quem está em casa. Quem lembra? Ajuda eu. O mundo. Fala comigo, mundo. Ok? O mundo. Segundo, a carne. E terceiro, que nós vamos ver agora, o diabo. Eu dei já lá no início os pontos, tá bom? Então vamos lá. Você vai encontrar isso em Tiago 4, no versículo 6 e 7, ok? Lembrem-se que é muito importante, porque nesse pedaço o Tiago vai dizer que nós devemos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele. Agora, olha que coisa poderosa. Lembra que eu falei que nós temos que fugir para vencer as paixões carnais? Mas quando você alcança esse lugar de se sujeitar a Deus, não é mais você que foge. Agora é o diabo. Quem está comigo? Isso é poderoso. Porque para pensar. Jesus foi tentado, sim ou não, no deserto. Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Porém, Jesus não cedeu à tentação. Jesus, na realidade, não saiu correndo no deserto. Mas Jesus fugiu da realidade, do ambiente que ele estava. Porque ele não estava com a sua mente aqui. Ele estava com a sua mente lá. Se tu és o filho de Deus, tocando a sua identidade, transforma as pedras em pães. Está com fome mesmo? Sabe o que é interessante? O texto vai dizer assim em Mateus capítulo 4. E sentindo fome, chegou quem? O tentador. O diabo sabe a hora de chegar, irmão. O diabo soube chegar em Eva. Não chegou de qualquer jeito, não. Ele é astuto, ok? Chegou na hora certa. Isso é, provavelmente Eva já estava cobiçando aquela fruta ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Provavelmente Jesus estava com muita fome. Provavelmente não, ele estava. Porque a própria Escritura vai dizer, sentindo fome, chegou quem? O tentador. Pense. Porém, a mente de Jesus não estava nas paixões carnais. Uau! Estava no Pai. E aí então ele diz, se você é o Filho de Deus, dá prova, mostra para todo mundo ver quem você é, transforma agora as pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que vai acontecer? Segunda vez Satanás tenta, na terceira vez ele tenta, todas ele é derrotado. Sabe o que está acontecendo aqui? Por Jesus não viver nas paixões da carne, mas andar no Espírito. Sabe o que acontece? A Bíblia diz, e fugiu o tentador. É isso. Aqui, quando você se submete a Deus, então não é mais você que foge. Uau, que nível profundo nós podemos alcançar. Por favor, ouça a voz do Espírito agora. Se você se sujeitar a Deus, você vai resistir o diabo. Só que agora não é mais você que foge. O diabo vai fugir de você. Uau, que revelação profunda. Amém? Sim ou não? Então nós vamos ver o diabo aqui. O mundo está em conflito com o Pai. Sabe o que é isso? O mundo está em inimizade contra Deus. Porque o mundo se ama. A carne em luta contra o Espírito. E o diabo se opõe ao Filho de Deus. O pecado predileto do diabo, sabe o que é? A vaidade. O orgulho. Ele tenta as pessoas justamente nessa área. Sabe o que mais existe nos nossos dias? Só vocês, vem cá. Pessoas orgulhosas. Não dão o braço a torcer. Você sabe o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que provavelmente nunca vai chegar ao arrependimento. Sabe o que significa? Amigona do mundo. A amigona da carne. O Espírito Santo tem um papel fundamental. Porém, não está convencendo essa pessoa do pecado. A pergunta é, o Espírito Santo está falhando? Nananina não. O Espírito Santo não falha na sua missão.
E poderia até falar aqui, mas eu quero que você pense, porque isso é sério. Ele tentou Eva e tenta os novos crentes também. 1 Timóteo 3,6, eu preciso ler, porque é muito poderoso esse texto. 1 Timóteo 3,6, olha o que diz, estou acabando. Diz assim: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Meu Deus. Cara, isso é um alerta para nós. Por favor, anota aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Tá? Porque Eva caiu justamente por isso. E aí você vai ver que Pedro, não vou dar endereço aqui, mas Pedro também vai falar: olha, eu estou alertando vocês para que vocês não sejam tentados. E a minha preocupação é que muitos venham ser tentados assim como Eva. Para pensar, eu estou falando do que? Sedução. Sermos seduzidos. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que nós dependamos de nós mesmos. Porque essa foi a proposta no Éden, fazer com que o homem deixasse de ser dependente de Deus, para se tornar independente, isso é, fica lá vontade, faz o que tu queres, cara. Uau, vai fazendo, a vida é legal, depois nós resolve a vida. Inimizade contra Deus. Ponto, irmão, não tem brincadeira, não tem choro e nem vela. E por favor, você está ouvindo uma santa e poderosa palavra. Não tem como, não tem para onde fugir mais. Ok? Abrace ela e coloque a sua vida em ordem. E eu oro para que o Espírito Santo abra os teus olhos e os teus ouvidos, para que o Espírito de sabedoria e revelação venha agora sobre a tua vida. E vou dizer mais, para que você alcance o arrependimento, porque ainda dá tempo. O diabo gosta de encher a nossa bola. Cuidado, viu? Falei até para minha esposa esses dias, a gente começa a pregar aqui, de repente o negócio começa a ficar gostoso, Léo. Sabe, Brendo? Sabe, Manu? Sabe, Marcelo? É o Jackson que está ali? É você, Jackson, que está aí? Jackson. É o Jackson, lembra? O William. Quem está lá no fundo lá é o irmão do Caio? Diego, tem uma galera aqui. Falei aqui para vocês ficarem conhecidos. Depois nós vai pegar a câmera aqui, pô, o pessoal aqui. Brincadeira. Percebe? O que eu estava falando mesmo? Esqueci agora. É gostoso o quê? Aí eu falei assim, né, Débora? A gente começa agora a pregar e tal, e a gente vê que os vídeos estão indo, tá no YouTube. Uau! Eu falei para minha esposa, cuidado. Nós nunca vivemos isso que estamos vivendo agora. Não é ruim. Porque agora não é mais, Léo, só as pessoas da base que vai nos ouvir, tem muita gente ouvindo. Isso não deve ser motivo de orgulho. Se andar na carne, problema. Não é problema, problema. Aula de português, gramática. Agora, no Espírito, isso não vai nos pegar. Sabe por quê? Porque nós já ouvimos que tudo desse mundo vai passar. O que nós estamos deixando? Um legado de verdade? Ou queremos ser famosinho? Queremos aparecer no YouTube? Queremos mostrar nosso serviço? Queremos mostrar nossa capacidade? Amigos do mundo. Ok? Esquece, irmão, balela. Não dá tempo mais de ser amigo do mundo. Corra, vamos ser amigo de Deus. Vai custar tudo. Vai custar tudo. Estou acabando. Então o diabo gosta de encher a nossa bola. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades, poucos servos. Jesus não chamou os homens para ser celebridade, porque nem mesmo ele foi. Jesus chamou o seu povo para ser um reino de sacerdote. Nos chamou para servir e não para ser servido. O mundo quer que você seja servido. E aí você corre usando tudo que o mundo dá. Até mesmo o coach. Porque o coach fala que você nasceu para vencer. E a Bíblia vai dizer que se você tentar vencer,
você vai perder. Mas se você perder, você acabou de vencer. Uau! Cuidado com o que você está ouvindo, amigão. Ouça a palavra de Deus. Lembra do salmista que eu disse, capítulo 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, eu não concluí, concluo agora dizendo. Ela vai dizer, porém, esse bem-aventurado homem medita na lei do Senhor, dia e noite. E a questão é, que essa árvore dará o seu fruto na estação certa. Na estação certa. Não você fazendo os moldes desse mundo para ter o fruto. Porém, ele vai dizer que as suas folhas nunca murcham. Quer mais? Ele vai dizer, e tudo que você fizer prosperará. Porque a prosperidade não parte daquilo que você faz. A prosperidade parte a partir daquilo que Deus está fazendo. E você apenas um cooperador dele. Ok? Então, se tem um lugar para você meditar, é sobre as Escrituras, a lei, os mandamentos de Deus, uma cosmovisão bíblica. Nós não estamos brincando de casinha. Minha mensagem nessa noite ou nessa manhã, se nós conseguirmos passar domingo de manhã, espero que sim, venha te abençoar tão profundamente que você comece a ter um olhar agora para as Escrituras e pense com quem você quer ter amizade. Com o mundo, com a carne, com o diabo ou com Deus. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus. Vou finalizar com isso. Há tanta vaidade humana que já não mais há espaço para a glória de Deus. Deus abençoe vocês com essa palavra. Quero dizer que eu os amo muito e eu quero fazer uma oração agora. Senhor meu Deus, eu oro agora para todos nesse momento, encorajando cada casa, cada família, que eles permaneçam amando você, Jesus, a tal ponto que o mundo não venha fazer mais parte da vida deles, a tal ponto que as paixões carnais não os vençam mais, a tal ponto que eles desprezem e resistam o diabo, o nosso tentador. E oro para que agora eles se submetam a Deus, e então, Pai, eles verão a tua glória e eles irão experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa é a palavra que eu abençoo meus irmãos nesse domingo. E Pai, que eles recebam agora o impacto dentro das suas casas. Em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, não deixem de ouvir os áudios, os vídeos que eu estou mandando no nosso grupo do WhatsApp, porque isso vai te abençoar muito. Seja fiel, tenha fidelidade com a sua contribuição, tá? E com as suas ofertas, não deixe de honrar com o seu papel, com a sua aliança conosco. Deus abençoe a todos, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.